tem uma coisa que eu sempre gostei muito, mas infelizmente a gente vira adulto e deixa de fazer essas pequenas coisas, e eu sempre gostei muito de assistir séries. E vamos lá, deixa eu tirar essas coisas daqui para explicar melhor um pouco essa história. As séries que eu sempre gostei, eu vou assistindo e eu vou até mesmo anotando. Esse aqui tá um pouco desatualizado, meu caderno, mas eu vou anotando as séries que eu gostei ao longo do ano e também alguns filmes, coloco algumas notas inclusive e faço comentários. E vê bem, eu gosto muito de séries, mas principalmente as séries britânicas. E veja bem, não precisa ser uma série de, sei lá, grande público, porque pra mim toda série tem um problema. Da segunda temporada pra frente, ela começa a ficar meio estranha. Na verdade, parece que está sendo forçada, ela tem uma continuação e no final fica muito chato. Tem vezes que você deseja que a série acabe para preservar um pouco do que foi o início dela. Não necessariamente que ela foi boa, sabe? E tem várias séries que as adaptações, assim, ficam uma bosta. Essa é a verdade. É só pegar séries grandes, por exemplo, como Game of Thrones, que acabou como acabou, The Walking Dead também, que forçou-se até que já não estava mais legal, e outras séries como Lost. Lost pra mim vai ser sempre a Kubanacan Internacional. Ela das 7, dia 5, estreia de Carlos Lombardi, Kubanacan. E se você entendeu a referência, você com certeza tem mais de 30. Vamos lá, séries como Skins, Misfits, Office, o original é britânico, eu não sabia, Shameless, foram séries que foram bem divertidas até então. Séries como Peaky Blinders estouraram. Afterlife foi uma série feita e ela era meio dark. O humor dark me agradou bastante. Acho que ela também tem no Netflix. Britânia, The Crown foram séries muito boas. The Hour foi uma minissérie feita pela BBC que era excelente para a questão de suspense e ambientação na Guerra Fria. Todas essas são séries que eu me diverti. Mas só isso. Mas, como eu falei, tem uma série que realmente me fez pensar na minha forma de ver o mundo e pensar muito mais ainda na forma que eu trato as pessoas. E nenhuma série, nos últimos tempos, me chamou tanto a atenção ou me ensinou tanto como a série Ted Lasso. Ted Lasso foi uma série que eu conheci não por recomendação. Na verdade, foi um vídeo curioso que eu estava vendo sobre o uso de computação gráfica dentro do período da pandemia. E foi mostrado o seguinte, que a série estava em pleno desenvolvimento e durante a pandemia eles tinham que simular um estádio cheio e não podiam colocar figurantes. Então colocavam figurantes, menos, né, em quantidade bem menor, em vários pontos específicos do estádio, separados, mantendo o isolamento ainda da distância entre eles, mas eles conseguiam fazer o copia e cola ali e fazer o estádio inteiro, toda aquela atmosfera de um estádio lotado. Aí juntou duas coisas que eu já gostava, né? Futebol com uma série. E agora colocou mais uma, né? Que são os efeitos especiais, parte de computação gráfica. Então, foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. E eu perguntei, tá, Richmond FC existe? E não, é um time fictício. O que me levou até a curiosidade de assistir e falar, é de uma série chamada Ted Lasso, vou assistir. E não me arrependo. São 3 temporadas com 34 episódios no total. E a construção dos arcos dos personagens aqui, da história deles, é muito bem feita. Detalhe, a série é ambientada na Inglaterra, mas é tida como uma série americana. Tá? Se você for lá no IMBD, lá vai dar como uma série americana. Mas é ambientada na Inglaterra. Então a principal coisa aqui é o treinador Ted Lasso, que é basicamente um labrador humano. Ele tem todo aquele seu lado super animado de tratar as pessoas, apesar que ele também esconde, né, seus traumas e o seu lado mais triste, né? Inclusive apresentando no personagem crise de ansiedade. Até então, eu nunca tinha visto, assim, realmente apresentar de uma forma tão humanizada uma crise de ansiedade em uma pessoa, como foi feito da forma tão legal e respeitosa em Ted Lasso. Então, a série, ao mesmo tempo que apresenta esse personagem, tem um lado de acolhimento muito legal. E, assim, durante o momento que eu tava vivendo ali, eu precisava daquilo. E aquilo ali me ajudou muito. Todos os personagens possuem seus problemas na série. Todos os personagens possuem seus lados pessoais, né, que realmente influenciavam o time do Richmond, inclusive, a sempre ficar em meio de tabela, quase rebaixando. E a chegada do Ted realmente muda isso com uma abordagem muito mais humanizada. And I want you to be grateful that you're going through this sad moment with all these other folks. Because I promise you, there is something worse out there than being sad, and that is being alone and being sad.
vou dar spoiler, apesar que, bem, a série já tem um bom tempo que tava no ar, e agora foi renovar para a 4ª temporada, está em gravação a 4ª temporada, inclusive, maravilhosa a notícia, mas eu recomendo muito que você procure um pouco da série. O personagem, né, o Ted Lasso, dentro de todo o seu lado cômico, todo o seu lado bonachão realmente que ele é apresentado, ele diz várias frases, citações legais durante a série, né? Mas tem uma que me chamou muito a atenção. Be curious, not judgmental. I like that. O barato disso é que ele incentiva a gente a, antes de você ter uma postura julgadora, de achar que já conhece o que uma pessoa vai fazer, o que vai acontecer, é você realmente ter um lado de ser curioso para entender o que está do outro lado. Entender, ter uma empatia e conseguir realmente aprender com o que está acontecendo. Ao ser curioso, você faz perguntas ao invés de assumir que você já sabe. E fazendo perguntas te permite viver aquela experiência de entender também o outro lado da história. Entender o que está além do que você estava julgando. E quando você para para fazer pensar nisso de fato, realmente é algo que pode mudar o seu jeito de ver o mundo, como mudou o meu jeito de ver o mundo. Assim, eu sou pai, e ao ver as crianças brincando, né, brincando entre si, brincando com outras crianças que elas não conhecem às vezes sabem nem o nome, mas estão ali brincando e vivendo aquele momento, vivendo aquela experiência, você para e pensa, aonde nós perdemos essa característica de sermos mais empáticos e vivemos o momento para de fato começarmos a colocar essa grande armadura pesada, essa grande máscara social que vivemos, para termos um julgamento com o outro, para não deixarmos o outro conversar ou se aproximar, deixamos de viver experiências sociais. Isso é preocupante, sabe? Acaba que o medo também traz um pouco do lado egoísta nosso muito para frente. Porque, sabe, o medo expõe o nosso lado mais vulnerável. E é isso que nós temos realmente o receio. Tratando-se de pessoas, você julgar antes é estabelecer uma barreira na sua frente para lidar com o mundo, para lidar com o social. E eu sei que o papo tá ficando meio assim, mas isso realmente faz diferença e é realmente uma mensagem que eu queria passar para frente. Essa barreira tem nome e é medo, e esse medo faz a gente evitar ter experiências com outras pessoas, experiências com todo, só porque assumimos que já sabemos e nós não precisamos ir atrás daquilo ali. E, mais uma vez, eu só quero agradecer demais aqui a presença de vocês no canal. Se você não conhece ainda, eis aqui a Ilha de Joca e seja mais um náufrago. E venha cá, senta, puxa uma cadeira, pega um copo também, vamos conversar, que é uma coisa que faz muita falta para todos nós. Conversar hoje em dia é um exercício que promove empatia. E por um mundo mais empático, estamos aqui. A gente está crescendo cada vez mais no canal, eu agradeço demais mesmo pela presença de todos aqui e como vocês fazem essa força, esse canal crescer através disso. Essa promoção do canal só acontece porque vocês estão aqui e eu só tenho a agradecer muito. Pessoal, de coração mesmo, muito obrigado e até a próxima. Só eu usando Insider aqui, nada da Insider patrocinar o canal para fazer umas promoções pro pessoal, hein? Tá na hora, Insider, faça acontecer. Pô, tá gravando.